Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Os valores cristãos moldaram a civilização ocidental. A nossa visão moral do que é certo e errado, nosso senso de virtude e de justiça e mesmo o nosso apreço pelos preceitos fundamentais da liberdade, igualdade perante a lei e solidariedade advém dos ensinamentos de Cristo há mais de 2000 anos. Estamos nos aproximando da Páscoa, a data mais importante do cristianismo. Um momento propício para refletirmos sobre os valores cruciais para fortalecermos a fé e reconstruirmos o tecido social e institucional que vem sendo esgarçado pelo radicalismo político e pela intolerância que contaminam as relações humanas. A morte na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo nos ensinam lições valiosas de sacrifício, misericórdia, amor, esperança e compaixão. Esses ensinamentos são vitais para reconstruirmos um mundo que está à deriva e que precisa resgatar os fundamentos da civilidade, do sagrado e da justiça. E para conversar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, seja muito bem-vindo ao Entrevista com Dávila. Pois não, Dávila, muito prazer e agradeço o convite para esse momento de entrevista e espero que seja de bom proveito para os nossos telespectadores também. Muito bem, Dom Odilo. Então vamos começar pela data mais importante do cristianismo. Todo mundo acha que é o Natal, mas na verdade é a Páscoa, é a morte e ressurreição de Jesus. Por que ela é uma data tão marcante na história da Igreja e também na história desses valores ocidentais? Bem, o Natal é, sem dúvida, a festa mais querida. É. A festa mais popularizada das festas cristãs. Tanto assim que o Natal acaba sendo celebrado também por quem não é cristão. É verdade. E até mesmo por quem não tem fé, porque tem um apelo humano, um apelo que é facilmente compreensível. A Páscoa, no entanto, é para nós cristãos a comemoração mais importante do calendário litúrgico, o calendário religioso do ano, porque a Páscoa é o conjunto da celebração daquelas realidades de fé que, de fato, dão sustentação a todo o conjunto das afirmações de fé e das celebrações da fé da Igreja. Por isso que dizemos que a Páscoa é o centro do ano litúrgico. O ano litúrgico compreende todas as celebrações da Igreja ao longo do ano. Portanto, o fato mesmo de nós estarmos aqui nos confrontando com os eventos mais importantes relativos à vida de Jesus Cristo, mas também relativos ao início da vida da Igreja, é que a Páscoa, de fato, assume toda essa importância para a vida da Igreja. E, Dom Odilo, é interessante, celebramos o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus, que é uma mistura de como que o sofrimento nos faz crescer, evoluir, e ao mesmo tempo como a ressurreição é a renovação da esperança no futuro maior. Nós temos muita dificuldade no mundo de hoje de lidar, principalmente com o sofrimento, né? E é interessante uma festa tão importante que reconhece o sofrimento, né? A cruz como era na verdade, era um instrumento de tortura dos romanos, né? E Jesus Sim. morre do jeito mais, vamos dizer assim, degradante na época, mas aquilo se torna o símbolo da esperança e da ressurreição. Como que o senhor vê essa nossa habilidade de enxergarmos as dificuldades, os sofrimentos que nós temos de passar como uma forma nessa nossa jornada também de crescimento, evolução e resgate da esperança? Sim, nós às vezes cometemos o erro de separar na vida aquilo que é integrado na vida normalmente. Na vida estão integrados alegrias, dores, escolhas que implicam em
certa dose de esforço, de dificuldade, de coerência e, por isso, também sofrimento. E valores que contam e pelos quais vale a pena também pagar um preço que muitas vezes se paga pelo sofrimento. Ora, na vida de Cristo acontece isso, né? E Jesus Cristo sofreu em consequência daquilo que ele tinha como missão, como consequência daquilo que foi a sua escolha, humanamente falando. Nós católicos, nós cristãos, professamos Jesus Cristo como Filho de Deus, que se fez humano, se fez homem, portanto, unindo na sua pessoa de Filho de Deus também a humanidade. Verdadeiramente Filho de Deus, verdadeiramente Filho do homem. Enquanto humano, Jesus, sim, sofreu, ele fez escolhas, ele tinha liberdade, ele assumiu as consequências das suas escolhas e da sua missão. E, portanto, também a sua paixão, morte, crucificação, a tortura que enfrentou, deve-se entender dentro do conjunto daquilo que é a vida, a missão, a escolha de Jesus Cristo. Na conversa de Jesus com Nicodemos, no Evangelho de São João, há uma passagem que é muito elucidativa sobre isso. Quando Jesus diz a Nicodemos: tanto Deus amou o mundo que lhe entregou seu Filho único. Esse entregou significa entregou à cruz, entregou até a morte, entregou como preço. Tanto Deus amou o mundo que lhe entregou seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E São Paulo, em certa passagem da carta aos Colossenses, ele vai dizer à comunidade que estava valorizando pouco a sua fé e levando pouco a sério a sua vida cristã, dizia: lembrem-se a que caro preço vocês foram adquiridos, ao preço do sangue do Filho de Deus que se fez humano. Então, entendemos o sofrimento de Jesus Cristo dentro deste contexto, não como uma coisa à parte, né? Como se desse para separar sofrimentos, alegrias, etc. Não, é o conjunto justamente da vida, das escolhas, das opções que acaba implicando também nos sofrimentos. E Jesus foi coerente até o fim, amou até o fim e, quando São João diz isso, amou até o derramamento do sangue por amor à humanidade. E o bonito, né, que a caminhada de Jesus, como ele mesmo coloca, justamente, não é para aqueles que são moralmente perfeitos, não, são para as pessoas que são considerados pecadores, que têm suas faltas, né? Os seus discípulos, todos os seus apóstolos, todos eram homens que tinham as suas faltas, e isso trouxe uma coisa muito importante, que nesses valores cristãos para o mundo, que é a universalização. São os valores que servem a todos, não é mais só ao povo eleito, são a todos. Sim. E essa é uma pregação muito bonita de São Paulo, né? Tenta expandir. Como é que nós transformamos essa missão de Jesus numa missão universal? Como é que foi essa transformação? Bem, começou com ele mesmo, né? Com o envio dos apóstolos em missão, né? Jesus disse: ide a todo o mundo, né? A todos os povos. Isto já se anunciava antes de Cristo. Os profetas, sobretudo Isaías, mas outros profetas também prenunciavam que a salvação de Deus seria para toda a humanidade. Para o seu povo eleito de maneira especial, mas também dizendo que este povo eleito tinha a missão de anunciar a todos os povos as maravilhas de Deus, para que todos pudessem contemplar a glória de Deus, chegar à luz de Deus e também receber a salvação. E Jesus disse então isso muito claramente: ide a todos os povos. No começo da pregação do Evangelho, os apóstolos tiveram um pouco de dificuldades para entender isso. E permaneceram os primeiros anos no contexto da comunidade de Israel, né, comunidade judaica. Mas depois, pelas circunstâncias, inclusive perseguições que vieram, os primeiros martírios, houve então a dispersão
né, fugiram para salvar a vida e começaram a anunciar o evangelho também em outros lugares, fora da terra de Jesus, e assim houve as conversões, as primeiras conversões entre os povos pagãos. E São Paulo, então, que veio um pouco mais adiante, não é dos primeiros apóstolos, mas ele então assumiu essa visão universal como outro ninguém, né? Ele, de fato, é o missionário universalista da salvação, sem desprezar o privilégio a quem era destinado em primeiro lugar a salvação, que é o povo eleito, né, do Primeiro Testamento. De modo que essa visão universal ela está presente desde o início. Mas, ao longo do tempo, há uma tendência também de, mesmo a comunidade de igreja, se fechar para dentro das próprias fronteiras. E precisa sempre, de novo, recordar esta missão universal. O Papa Francisco está fazendo isso atualmente através de um chamado, dizendo a igreja é igreja missionária em saída, ou em saída missionária. Não pode se fechar dentro dos próprios limites ou dentro das próprias circunscrições. Ela é enviada a todos os povos. E esse apostolado, que é tão importante da igreja, nós temos que sair para pregar, né? Interessante, como começando com o Papa João Paulo II, ele começou a atrair os jovens, coisa que o Papa Francisco também dá muita continuidade. Então, apesar de todo mundo dizer que a religião, a igreja está em crise, não, nós vemos um número significativo de jovens cada vez mais voltando para a igreja ou se dedicando à igreja. Como é que é essa assimetria na visão entre o que as pessoas acham que é uma crise e, na verdade, há uma espécie de ressurreição desta fé entre os jovens, uma coisa tão bonita? Sim, é inegável que há momentos de crise. Há momentos de crise em que a igreja é chamada a refletir o que está acontecendo, né? Por que não estamos alcançando os jovens de maneira adequada? Porque os jovens, de repente, não se identificam com a igreja em certas circunstâncias. E por isso é preciso, sim, a igreja refazer, digamos, as suas metodologias, eventualmente a sua forma de pregar e assim por diante, de se dirigir aos jovens. Mas é verdade, sim, os jovens sempre representam a possibilidade de um recomeço ou de uma retomada. Isto já está acontecendo também. Agora, eu vejo de experiência própria, nas nossas paróquias aqui em São Paulo, nós temos muitos batizados de jovens e adultos. Uhum. Nós temos muitos que procuram a catequese e a primeira comunhão já como jovens ou adultos. E crismas, então, é um grande número dos que o fazem. De maneira que existe, sim, esta nova busca. Porém, é claro, os tempos hoje, a cultura midiática, as muitas ofertas religiosas, assim por diante, colocam o jovem diante de muitas opções, escolhas, e claro, é preciso colocar de maneira clara, de nossa parte, também a proposta católica, a proposta cristã, para que eles a possam conhecer e escolher livremente e conscientemente. Agora, interessante conversando com esses jovens, que é justamente essa ausência de valores, de referência, que fazem encontrar na igreja, nos valores cristãos, ali um balizamento para a conduta da sua própria vida, da sua vida familiar, construir a sua própria família. Essa ausência de valores no mundo está ajudando a resgatar os valores cristãos entre os jovens e entre outras pessoas que se sentem órfãos de não haver mais esse balizamento dos valores que antigamente faziam parte da nossa natureza, da nossa sociedade. Sim, sem dúvida, essa é uma explicação possível, né? Que o jovem, por natureza, procura. Ele, por natureza, é não conformista e, portanto, quer com uma oferta religiosa massiva, digamos, ele pode não ser conformista rejeitando-a,
mas também diante de uma cultura de massa que tem ausência de valores religiosos ou valores consistentes para ele orientar a sua vida, ele também é crítico diante disso e começa a procurar. E eu acredito que isso é um fenômeno contemporâneo bastante significativo. Digamos, a sociedade de consumo, as comodidades que a cultura contemporânea oferece, levam a uma saciedade daquilo que poderia ser o consumo de bens, quaisquer que sejam, imediatos. Porém, resta sempre a pergunta, mas é só isso? O coração quer mais. O coração está em busca de mais. E vem aí a busca de valores mais sólidos e mais perenes. E por isso, sim, esta volta, talvez, a busca de valores religiosos consistentes que embasem a construção de um projeto de vida sério. E esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão, que muitas vezes é difícil. O que eu posso dizer é que nós, muitas vezes, temos a dificuldade de acessar, digamos assim, a onda jovem. Talvez por uma dificuldade de linguagem nossa, talvez porque há outras ondas que falam mais forte. Porém, há um momento em que as pessoas se perguntam, mas espera aí, a palavra da igreja, ela não é de hoje, não é de uma onda que passou e já depois vem outra, não. Isso vem de longe. E depois, esta palavra da igreja, ela é acolhida não por poucas pessoas, mas por tantas pessoas que ao longo do tempo levam isto a sério e numa lógica, que pode ter suas pequenas variações, mas ela continua, ela se estende ao longo do século. Então é uma coisa consistente. É interessante ver como existe o fenômeno também de conversões, de pessoas que leem sobre a história da igreja, de repente descobrem as coisas de uma forma que nunca tinha imaginado, porque tinham sempre ouvido falar, talvez, da igreja a partir de certos clichês, preconceitos históricos que vão se repetindo nas salas de aula, etc., de muitas maneiras. De repente, começa a ler a história da igreja de uma forma diferente e documentada e percebe uma outra visão da própria igreja a partir da sua história, que da qual não se negam falhas, não se negam erros e assim por diante. Mas só o fato da igreja ter atravessado séculos difíceis, de perseguição, de crises internas, até mesmo de desorientação em certos momentos, mas sempre ter de novo tomado rumo e se reaprumado. Isso é um fenômeno. É um fenômeno que faz pensar. E neste itinerário da história, que são 2000 anos, quase 2000 anos agora, existe uma continuidade, existe uma lógica, existem as orientações que perpassam e, sobretudo, existe a base consistente que permanece. E a afirmação, a base consistente é essa, a referência a Jesus Cristo, a afirmação sobre Jesus Cristo, a antropologia cristã, como em base à fé cristã se vê também a pessoa humana, se tem a compreensão do mundo, a compreensão da vida. Isso finalmente oferece uma base consistente sobre a qual construir a vida. Dom Odilo, o senhor tocou num ponto muito importante. Essa instituição perene da igreja que sobreviveu há 2000 anos e foi se readaptando, readequando a novas realidades ao longo do tempo, né? E períodos históricos complicados. Nós tivemos as guerras religiosas, nós tivemos a reforma e a contra-reforma, nós tivemos depois o mundo secular, né, triunfando. E então isso dá esperança de que, apesar de toda mudança do mundo, os valores transcendentais permanentes continuam a triunfar, né? Então, eu gostaria de trazer um pouco dessa experiência para o mundo de hoje, né? Muito da compaixão de Cristo, como Cristo nos ensina, essa solidariedade, o amor, tem a ver com viver em comunidades, né? Hoje nós vivemos nessa grande cidade, como no caso de São Paulo, onde está cada vez mais difícil exercer essa compaixão
e essa solidariedade no momento no qual a cidade está engolida por violência, por um sentido de distanciamento das pessoas, polarização. Como é que nós, como cristãos e que valorizamos esses valores, podemos resgatá-los nessa sociedade cada vez mais tensa, polarizada e dividida? Sim, é uma questão muito séria. E para responder diretamente à sua pergunta, o que nós podemos fazer? Primeiramente, por parte da igreja, é manter firme o rumo. É manter firme o rumo. Alguns vão dizer, isso é conservadorismo. Que digam. Mas a igreja precisa manter firme o rumo sobre as suas convicções, sobre as suas indicações morais, éticas para a vida, sobre a sua, digamos, o seu discurso em relação aos valores compartilhados na convivência social, que é, por exemplo, a justiça, o respeito à dignidade da pessoa, a fraternidade essencial, né, das pessoas, de todas as pessoas. Depois, uma outra coisa que às vezes passa desapercebida, mas é o destino comum dos seres humanos. Nós estamos todos no mesmo barco, né? E começar a brigar no barco arrisca todo mundo se matar e afundar o barco junto também. Pois é, manter o rumo, manter o discurso coerente. Pode isso, por um tempo, não ter muitos ouvidos, mas depois vai ter ouvidos de novo, né? Eu dou um exemplo muito, diria, talvez possa até chocar alguém. Sobre o discurso do aborto, por exemplo. Hoje existem muitas tendências, movimentos, etc., para legalizar o aborto, até mesmo ao 9º mês, como há em vários países, né? Bem, a legislação civil vai pelo seu caminho, porém ela pode ser questionada e deve ser questionada quanto à sua consistência, né? Quanto à validade de tal legislação. A igreja não é favorável ao aborto. A igreja é a favor da vida e, por isso, ao respeito pleno da vida nascente, mesmo não ainda nascida. Agora, se nosso discurso se adequasse simplesmente à onda do momento, então pode, tá? Pode. Daqui a uns 50 anos ou menos, esse discurso todo favorável ao aborto pode mudar. Pode mudar, e a tendência é mudar, porque os países estão se empobrecendo de população. Certos países já estão com problema sério de sustentabilidade da própria população. Tendem a desaparecer como população. E esse discurso, portanto, de repressão da natalidade vai mudar. E nós vamos, portanto, ir ao sabor, né, dos ventos, ventos, ou vamos manter um discurso coerente em base a valores que podem não ser compreendidos agora, mas serão. Eu dou outro exemplo chocante, né? A tortura. A tortura aprovada em certos momentos, em certos lugares, em certos países. Poderíamos dizer, bem, pode, né? Porque pela tortura consegue certos resultados, talvez de investigação ou de repressão. A igreja não aprova a tortura, porque é profundamente contra a dignidade humana. Contra a dignidade humana. Em regimes totalitários, a posição da igreja é criticada fortemente. Se a gente se adequasse simplesmente ao sabor dos regimes ou do reinante de plantão, a igreja perderia totalmente a sua autoridade moral. Ela mantém uma postura coerente. Não sempre aceita, não sempre compreendida, mas isso fortalece claramente a sua credibilidade. Com certeza. Aliás, exemplo disso é o Papa João Paulo II. Né? Exatamente. Fala contra a guerra,
Mesmo do hospital fala contra a guerra. Exatamente. E mudou o destino do seu país, a Polônia, por causa dessa coerência na defesa de valores e princípios. Né? Exatamente. Dom Odilo, uma coisa interessante que eu vejo hoje na igreja é a certa popularidade do próprio Papa Francisco. O Papa Francisco, por ser esse pregador, ser esse que a igreja tem que sair do intramuros e voltar às ruas, voltar a uma missão de peregrinação, ele virou um Papa muito querido, mesmo por aqueles que talvez não são católicos ou frequentadores da igreja, mas veem no Papa, nas suas homilias, nas suas encíclicas ali, um homem com uma mentalidade universal e que tem a ver com isso que o senhor acabou de falar, essa defesa de valores permanentes. A igreja vem sendo chacoalhada pela atuação do Papa Francisco? Sim, vem sendo chacoalhada. Em sua grande maioria acompanha o Papa. Há sim franjas na igreja que não acompanham o Papa, isso precisa ser reconhecido. É uma pena. Mas na igreja, infelizmente, né, existe também isso de quem discorda, né? Existe a liberdade, porém a contestação do Papa não é uma coisa que dentro da igreja seja aceitável, né? O Papa precisa ser respeitado mesmo quando não se goste de alguma manifestação dele. Mas, em todo caso, a maioria, sim, da igreja está seguindo o Papa. E se existem contestações daquilo que o Papa afirma, isso digamos, de franjas bastante reduzidas. Às vezes se confundem os discursos. Os discursos, às vezes, vêm de horizontes não católicos, mas acabam se confundindo como se fossem discursos católicos, porque acabam sendo assumidos ou assimilados por alguns grupos de dentro da Igreja Católica. Então, mas para voltar, né, o Papa é, sem dúvida, uma autoridade moral, uma autoridade que fala e, no fundo, representa uma voz autorizada, uma voz de verdade que o mundo se põe a ouvir. O Papa fala de maneira desinteressada, a quem quer ouvir, que ouça. Né? E não porque esteja interessado em alguma vantagem para ele ou para a instituição que representa. Eu me lembro, uma das imagens mais bonitas e marcantes do Papa foi durante a pandemia do Covid-19, ele rezando sozinho naquele fim de tarde, né? No Vaticano e na praça, e ali uma coisa muito bonita, ele fazendo analogia de Jesus subindo a barca, né, quando os ventos estavam fortes, todos os seus discípulos com medo, e ele diz: por que estás com medo? Talvez o medo hoje é um sentimento que prevalece nesse mundo de desarranjo internacional, desarranjo institucional, distância de valores. Nós estamos nessa barca hoje, como disse o Papa Francisco, chacoalhando nesses ventos fortes, e sentindo frio na barriga do medo, e precisamos ter essa confiança nesses valores permanentes para sair dessa tempestade? Sim. De fato, aquela imagem do Papa sozinho na Praça de São Pedro, uma tarde chuvosa, diante do crucifixo, e fazendo aquele apelo, depois aquela oração. É uma imagem, diríamos, cinematográfica, que comunicativamente diz muito. Era muito simbólica aquela imagem, mas muito real, muito verdadeira, né? O Papa, de fato, naquele momento quis apresentar em prece diante de Deus a angústia da humanidade, né? A angústia dos doentes, das famílias, etc., de maneira muito real, né? Por outro lado, recordar que nós não estamos sós, que Deus não abandonou o mundo, nem perdeu o controle da situação. Agora, sim, acredito que a mensagem daquelas imagens, ela diz muito para aquilo que
analogicamente você diz, né? A barca de Pedro está sendo agitada, a barca da humanidade, né? Estamos todos no mesmo barco, está sendo agitada por mares em tempestade. E é verdade. Então, tanto mais nós precisamos unir-nos e precisamos também buscar valores de convivência que nos confortem, que nos fortaleçam, que ajudem a enfrentar o problema e não dividindo-nos, tentando salvar a pele sozinhos. Nesta barca, ou todos ajudamos e lutamos para ir para frente, né, e nos salvar juntos, ou perecemos todos juntos. E tem uma coisa muito importante, né, que é o reforço da mensagem que precisamos ter fé. O que é ter fé neste mundo moderno, Dom Odilo? Sim, ter fé é, neste caso, uma atitude profundamente religiosa. Fé, no sentido cristão, fé é um dom, é uma graça de Deus sobrenatural que nos concede a capacidade, primeiramente, de reconhecer Deus e de nos firmar em Deus e, portanto, confiar em Deus e de aceitar também os seus caminhos de maneira consciente, né? De maneira que ter fé é um ato muito sério da pessoa que reconhece, que se entrega também. Fé e confiança sempre vão juntos, né? Então, existe uma fé humana que está mais ligada às nossas capacidades. Tenho fé que vou conseguir um bom trabalho. Eu tenho fé que vou passar no vestibular. Bem, é uma fé humana sobre capacidades nossas, né? Agora, a fé em Deus, ela se estriba sobre a pessoa de Deus e na possibilidade de nós contarmos com quem é mais do que nós, né? E não em mera ilusão ou fantasia, mas a partir de uma experiência pessoal que também é experiência histórica, uma experiência histórica. Os Salmos têm tem dizeres tão bonitos sobre a fé e a confiança, né? Quem confiou em ti jamais foi abandonado, são expressões dos Salmos, né? Eu confio em ti porque tu és minha rocha, sobre esta rocha eu sei que tenho firmeza, não vou afundar, e assim por diante. E Dom Odilo, mas tem uma coisa interessante, um elemento importante da fé, que é conviver e viver com a dúvida. E parece que a dúvida às vezes enfraquece a fé, quando a dúvida devia ser algo que reforçasse a nossa fé. Como o senhor vê a questão da dúvida e da fé? Elas convivem. Fé e dúvida convivem. Porém, nesse caso, a dúvida não é tal que ela derrube a fé. Uhum. Agora, a nossa fé, ela nunca é uma aquisição definitiva. Ela sempre é a busca justamente da confirmação da fé e, finalmente, de chegar ao objeto, entre aspas, da fé, que é o encontro com Deus. E que é, finalmente, a confirmação daquilo que nós cremos, né? Mas temos argumentos humanos, embora a fé não seja fruto digamos, de argumentação racional, mas temos sim motivos racionais, motivos humanos para crer. A fé não é irracional, né? Alguns acham que fé e razão nada tem a ver. Tem a ver, sim, tem a ver. A razão nos foi dada para ajudar justamente a dar razões à nossa fé, ou seja, para explicar, para poder também buscar os apoios humanos para a fé sobrenatural. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, Deus é caridade, Deus é amor, ele diz uma coisa muito bonita, que é muito repetida, dizendo que a nossa fé, no sentido cristão, não é a conclusão de um discurso lógico. Embora a fé tenha a sua lógica interna, mas não é um discurso lógico que eu demonstro a fé. Não é também o resultado de um grande discurso ou ideal moral, ético.
A fé, claro que implica também na vivência ética e moral, mas a vivência ética e moral nem sempre inclui a fé. Muitas pessoas não têm fé, mas vivem moralmente de forma correta, etc. E de onde vem a fé? E o Papa responde, Bento XVI, a fé vem do encontro pessoal com Deus. Mas como se faz o encontro pessoal com Deus? Sim, são as experiências humanas do encontro com Deus, na nossa limitação humana, mas nessas condições humanas, Deus vem ao nosso encontro e nos possibilita, sim, um verdadeiro momento de encontro, a percepção da verdade daquilo que cremos, né? Sobretudo a partir da experiência do amor de Deus. Amor de Deus que reconhecemos em tantas circunstâncias, até mesmo no sofrimento. Veja quantas pessoas na doença, no sofrimento, fazem uma profunda experiência de Deus e daí para frente viram pessoas religiosas, profundamente religiosas, porque na dor, no sofrimento, às vezes na frustração, fizeram uma experiência profunda do próprio limite. A mim mesmo não basto, não consigo dar conta da minha vida, nem da minha existência, o que estou fazendo aqui. E no fim vem essa experiência justamente de se sentir amparado por quem mais pode do que nós mesmos e que no fim está a olhar para nós e está cuidando de nós. É verdade, aliás, histórias lindas, né? Edith Stein, Santa Teresa d'Ávila, tantas elas que passaram por essa experiência do sofrimento como algo que engrandeceu muito a fé, né? Sim. Nós somos pessoas... Agora, Dom Odilo, uma interessante pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte: Deus deu a todos nós o que ele chama dos talentos. Os talentos são as nossas vocações. As nossas vocações é para que nós possamos fazer o nosso apostolado no mundo, que nós possamos usá-las como um instrumento para esse apostolado no mundo. E nesse mundo em que as pessoas buscam o senso de propósito, Jesus já dizia para a gente, cada um tem os seus talentos, é só desenvolver esses talentos e aplicar esses talentos na realidade. Como o senhor vê essa busca de propósito, essa ansiedade pela busca de propósito hoje que tanto se fala no nosso presente tempo, e esse dom que deu Deus a cada um, e depois vai cobrar. Ele quer saber se nós transformamos aquele 1 em 5, e 5 em 10, e quem não fez, quem ficou com medo, enterrou, perdeu, né? Então, como é que essa história dos nossos talentos e vocações são, na verdade, uma dávida de Deus para nós exercermos nosso apostolado no mundo de hoje? Sim, de muitas maneiras a gente poderia explicar isso. Jesus explicou através de parábolas, dos talentos e outros momentos também. A parábola do semeador também fala disso. Bem, eu acho que humanamente nenhuma existência faz sentido se for voltada só para si mesma. Claro que nós existimos e a primeira tendência, o primeiro instinto é a autoconservação, é a sobrevivência. E, ok, resolvido isso, porém, existimos para quê? E por aí, então, vêm as nossas capacidades, os nossos talentos naturais. Então, que temos para nos expressar e também para expressar nossa existência comum. De quem consegue contribuir de uma maneira, fazendo isso, fazendo aquilo, todos, de alguma maneira, existem para, né? Nós existimos para servir, e servindo, isto é, exercendo a vida como um serviço, amamos, né? E se não fazemos isso, nossa vida perde totalmente sentido. Talvez aqui esteja uma das explicações porque existem, talvez, tantas frustrações, tantas maneiras de chegar a dizer a vida não tem sentido. Porque muitas vezes as pessoas estão muito fechadas só sobre si mesmas, né? E existem tantos exemplos bonitos, né, de pessoas que encontram o sentido da vida
dedicando-se inteiramente às outras pessoas. E eu não estou falando de padre e freira, estou pensando neste momento de uma mãe que tem um filho com alguma deficiência, de repente uma deficiência intelectual, ou que tem um filho doente. Esta mãe renuncia a tanta coisa na vida para se dedicar inteiramente a esse filho. Às vezes a mãe já tem 60, 70 anos e esse filho está aí totalmente dependente dela e ela cuida. E ela não é infeliz, absolutamente não é infeliz. É o amor da vida dela, cuidar desse filho. Ela é feliz fazendo isso. Encontrou o sentido da vida dela cuidando desse filho. Mas não precisa ser o filho, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser outra pessoa, etc. O sentido da vida está em colocar a vida a serviço. Contrariamente, a vida perde o seu sentido. Então, os nossos talentos nos são dados, ou seja, nossas capacidades são dadas para colocar a serviço. E fazendo-o, nós também somos felizes. Servindo é que encontramos a alegria da vida. E servindo é algo que todos nós devemos pensar como a nossa missão. Exatamente, não precisamos procurar quem sabe onde. Não, fazendo aquilo que a vida nos traz, né? na vida profissional, ou na vida pública, quem tem um serviço público, etc., ou na vida religiosa, nas diversas dimensões da vida religiosa, né? Não se trata de alienar-se da vida real, é fazer isso na vida real, no dia a dia, e ali se encontra o sentido de entregar os próprios talentos, né? E por isso que Deus nos fez diferentes. Se fôssemos todos iguais, com os mesmos talentos, esse mundo ficaria muito monótono, né? É verdade. E aí vem um ponto tão importante, que se nós reconhecermos nos outros os talentos dos demais, nós temos prazer em conviver com a diversidade e a pluralidade. A diversidade de ideias, a pluralidade de pensamento, né? E isso nunca deveria ser uma barreira, né? E infelizmente no mundo de hoje isso é porque nós não entendemos muito bem a nossa missão no mundo, que a pluralidade e a diversidade passa a incomodar ao invés de ser enxergado como um ativo? É verdade, nós vivemos uma crise de compreensão da existência humana, da antropologia. Venha pensar que esta maneira de enxergar o outro como um perigo, um risco, essa psicose em relação ao constante perigo, né? E por isso unir-se para formar bolhas para melhor combater a outra bolha e assim por diante. Isto vem de uma teoria filosófica de 3, 4 séculos atrás, né, de um certo filósofo chamado Leibniz, que compreendia que o mundo é feito de mônadas, ou seja, de coisas fechadas que convivem, se justapõem, mas são fechadas e não interagem. Não interagem. Ora, pensar a humanidade composta como mundos fechados ao meu ver, uma compreensão equivocada do que é o ser humano. O ser humano é tudo menos uma mônada, um mundo fechado. Se ele vive de forma fechada, ele nega a razão de sua existência. O ser humano é feito para, encontra a complementariedade, encontra na condição dialógica, do encontro com o outro, encontra justamente a resposta também para aquilo que ele é e procura, né? E ele também é um outro para o outro, portanto, ele também precisa do outro. De maneira que essa questão da convivência com o diferente e também a comunicação com o diferente é absolutamente necessária. E nosso mundo hoje tem a possibilidade de fazer isto muito melhor do que no passado. No passado, os países, os povos viviam muito mais fechados, isolados. Hoje é tudo interação e comunicação de um lado, mas de outro lado formam-se bolhas incomunicáveis e em luta. Talvez é o medo do diferente que de certa maneira gerou pânico, então cria essa reação de defesa de se fechar. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus, né?
Era aquela história de Sim. reunir a pluralidade maior, causava grande Exatamente. tensão com os fariseus, com aqueles que seguiam rigorosamente a lei, que fizeram a sua bolha, e de repente tem aquela pessoa que abraçava. Exatamente, né? Exatamente, e por isso fizeram tudo para eliminar aquele que estava fazendo algo diferente do que a bolha mandava fazer. É isso mesmo. O Dom Odilo, recentemente uma série do Escolhido, The Chosen, que era a história de Jesus, fez muito sucesso. Aliás, parece que vai agora voltar um grande filme. O senhor assistiu essa série? Eu só li, ouvi, mas de fato ainda não tive o tempo de ver. Uhum. Porque vale a pena, porque é uma série muito bem feita que conta toda essa parte do apostolado de Jesus, né? Dom Odilo, essa busca do amor, que é a questão chave, a palavra-chave na cristandade é o amor. É dali que vem a compreensão, a solidariedade, a tolerância, a misericórdia, né? Como cultivar o amor como uma arma para quebrar essas bolhas, essa polarização, essa divisão artificial que vem se criando cada vez mais na sociedade moderna? Sim, precisa falar e precisa fazer, né? Precisa falar, sim, disso. É um discurso que nunca deve ser calado, mas também precisa fazer e testemunhar e divulgar o que existe de belo, que mostra que isto é possível, que não é apenas um discurso impraticável. E nós temos tanta coisa que acontece. E infelizmente, isso não vira notícia. Verdade. Infelizmente, não vira notícia. Nós temos tanta gente dedicada à prática do amor ao próximo de maneira desinteressada, de maneira enorme, né? Generosa. Temos tantas pessoas que são solidárias, que participam de organizações solidárias. Eu vou falar a partir do nosso horizonte, da nossa igreja em São Paulo. Nós temos, em todas as paróquias, temos muitas têm diversas e até muitas iniciativas organizadas de assistência, de caridade, de solidariedade, de interessamento pelos mais vulneráveis, os pobres em geral, os dependentes químicos, as crianças necessitadas, velhinhos necessitados, pessoas, digamos, desempregadas, jovens à busca de ajuda, etc., etc. Temos muitas dessas iniciativas, algumas pequeninhas, outras maiores, mas tem por toda parte. Isso não aparece, mas existe. Então, o que é importante é que nós continuemos a fazer isto e que as organizações da sociedade também o promovam, mesmo a partir de outros horizontes de fé, mas eu acho que o amor ao próximo é devido a todos, todos devem amar. Eu não acredito que haja uma religião que diga que não se deve amar o próximo. E por isso, fazê-lo concretamente, isso dá credibilidade também ao, digamos, mandamento do amor. Amai-vos como eu vos amei. É o ensinamento de Jesus antes da sua paixão, no final da última ceia, né? Pois bem, o amor se vive. Naturalmente, aqui estamos falando do amor ao próximo. Existem tantas compreensões do amor, mas também o amor da família, o amor no casamento, o amor vivido de maneira autêntica. Ele sempre edifica, ele não destrói, né? O amor faz viver, faz crescer. E o amor tem uma coisa muito importante que falta hoje, né, Dom Odilo, que é o perdão. Ufa. É a arte de perdoar, né? Isso é talvez a maior prova do verdadeiro amor, é a arte de perdoar. E hoje nós vivemos numa época que parece que o perdão virou uma commodity escassa. Verdade, é verdade. O que é uma pena, né? Que com muita facilidade se acusa, se condena, se
se criam narrativas fakes, né, que acabam prejudicando pessoas. E tudo isso não é expressão de amor, não é expressão de caridade, né? Inclusive, nas mídias existem, né, os haters, né? Haters são os que odeiam, os odiadores, né? E talvez é uma interpretação pesada para dizer não gostei. Bom, se não gostei, nem por isso preciso odiar, né? Mas a palavra é hater mesmo, é odiador, né? Odeio. Então, é uma pena, sinal de que valores profundamente cristãos, profundamente religiosos e, por isso, profundamente humanos, vão se desgastando se nós não cuidamos, vão se perdendo, e o resultado é a tragédia da violência, da falta de respeito, do crescimento do ódio e do desespero de tantas pessoas que se veem cercadas por esse clima de ódio ao ponto de cometer suicídio, enfim, né? Isso é uma coisa muito séria, né? E, Dom Odilo, qual seria uma mensagem de esperança para resgatarmos esse amor nesse momento de Páscoa? Afinal de contas, amanhã será a Sexta-feira da Paixão e este próximo domingo, domingo da Páscoa. Sim. Olha, eu estava justamente pensando, né, como ver a Páscoa, a celebração da Páscoa, né, toda essa Semana Santa, dentro do contexto do ano jubilar que a Igreja vive, que é animado, orientado pelo tema da esperança. E olha, cabe muito bem dizer, a celebração da Páscoa é um grande anúncio de esperança. Este mundo tem jeito. Este mundo, no final, tem solução. Apesar de todo o drama, da tragédia, da prisão injusta, a condenação de Jesus à morte, a tortura, todo aquele desprezo que Jesus sofreu. E no final, no alto da cruz, antes de morrer, ele pede perdão para os seus algozes, né? E aquele ladrão arrependido que estava crucificado com ele, na última hora rouba o céu ainda. Se esse ladrão, bom ladrão, né, conseguiu na última hora receber o perdão e a garantia de participar da vida eterna, tem esperança. Se Jesus, massacrado pelas maldades humanas, no fim não perdoou, mas ressuscitou, vale dizer, a morte, a maldade, o ódio não tem a última palavra. Não tem a última palavra sobre a existência. A vida, o perdão, a misericórdia, a compaixão. Se isto tem a última palavra. E é a palavra de Deus para o homem. Tanto Deus amou o mundo que lhe entregou seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida. Assim, justamente esse olhar para o crucificado, né, que amanhã, na celebração da Sexta-feira Santa, todos somos convidados a fazer, é o momento de a gente dizer, não, talvez não dizer que pena que fizeram com você, não. Muito obrigado, Jesus, porque nos deu essa esperança, porque mostrou o seu amor até o fim, por mim, por todos nós, pelo mundo inteiro, também por quem odeia. Todos têm a possibilidade de viver porque Ele entregou a vida por todos nós. Muito bonito, Dom Odilo. E essa Páscoa, então, é uma eterna renovação das nossas esperanças, um eterno recomeço. E o perdão? O perdão de Deus vem sempre que nós tenhamos, na condição de que nós tenhamos, primeiro, o reconhecimento da misericórdia de Deus, o arrependimento dos nossos pecados. E Deus perdoa. Deus nos perdoa. Nós temos na nossa igreja o sacramento do perdão, da reconciliação, que é um sinal concreto para quem se confessa e reconhece o seu pecado. Através justamente desse sinal, as palavras da absolvição. Teus pecados estão perdoados, vai em paz. Só as palavras de Jesus. São as palavras de Jesus, a mulher adúltera que tinha sido condenada à morte por
flagrante adultério, e Jesus perdoa. Não diz que ela está inocente, ela pecou, sim. Vai em paz, eu não te condeno, daqui por diante não peques mais. Então isso é restaurador da vida. A compaixão, finalmente, a misericórdia de Deus é a salvação e a possibilidade de salvação de todos. E com essa mensagem positiva nós podemos celebrar a Páscoa em família e pensar nos eternos recomeços e não deixar-nos derrubar pelo pessimismo de enfrentar as dificuldades do dia a dia, não é, Dom Odilo? É verdade. Não cabe pessimismo. Não cabe pessimismo a quem crê em Deus, e a quem é cristão não cabe pessimismo. Isso é falta de fé. É falta de fé. Jesus censurou a falta de fé. Porque vocês têm tanto medo, homens de pouca fé. É isso mesmo. Dom Odilo, muito obrigado pelas suas reflexões aqui. Eu acho muito importante nesse momento de Páscoa nós pararmos um pouco para falar sobre o mundo da fé, do sagrado, da transcendência, e sair um pouco do nosso cotidiano, porque isso vai ajudar a gente a digerir melhor e enfrentar melhor os nossos desafios do cotidiano. Muito obrigado. Pois não, obrigado a você, obrigado a quem nos acompanha, e feliz e Santa Páscoa é o que desejo. Amém. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até a próxima Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.